Oi, então agora eu vou falar da próxima etapa da síntese proteica. A primeira foi a transcrição, que é a transformação do DNA em RNA, e a segunda é a tradução, que é a finalização do processo, que é a fabricação da proteína do polipeptídeo propriamente dito. Vamos lá. Antes de começar, tem algumas coisas sobre genética mesmo que eu queria falar. Uma delas se refere ao que é um códon. É o seguinte: os nós aminoácidos eles são fabricados pela união de várias, ou melhor, as nossas proteínas são fabricadas pela união de vários aminoácidos. Aminoácidos são os tijolinhos que são construídos entre as proteínas. E o cimento que une esses tijolos são as ligações peptídicas. E cada aminoácido ele vai ter um nome diferente. Tem metionina, tem leucenina, tem, sei lá, citosina. Acho que é assim a sigla. Tem vários, tem 20 no total. No total existem 20 aminoácidos. E como é que os aminoácidos eles são reconhecidos? Cada aminoácido é reconhecido por uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Um exemplo, a metionina é reconhecida pelo AUG. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao final de todo esse processo aqui de transcrição, na fita do RNA vão ser feitas várias sequências de 3 em 3 dessas bases nitrogenadas, que são as trincas, e cada trinca forma um códon, que vai ser a sequência que vai definir cada aminoácido. É por conta disso que se fala em código genético, porque os cientistas do passado acharam que você escrever A, G, U, C, T, U, V, e isso acabar formando as proteínas do corpo é como se fosse uma espécie de linguagem própria, um código que a célula lê, enfim, uma viagem. E quando o RNA é transcrito, ele vai sendo feito de 3 em 3 bases nitrogenadas transcritas, de 3 em 3 delas vão sendo formados as trincas ou os códons. Cada códon, no fim, vai ser responsável pela fabricação de um aminoácido diferente. Então, isso que é códon. Tampa da caneta caiu. Isso que é códon. Teve uma hora na aula da Janaína que ela falou sobre uma coisa que chama código genético degenerado. É por conta do seguinte, olha essa tabela aqui. Pera, vou ter que virar a tela. Olha essa tabela aqui. Nessa tabela, a gente tem todas as sequências de códons que são responsáveis pela formação de todos os aminoácidos que a gente tem no nosso corpo. E o esquema é que ele é o seguinte, presta atenção. Existem 20 aminoácidos, mas se a gente for fazer, vocês se lembram de análise combinatória no segundo ano? Se a gente for fazer o arranjo e a combinação do número de trincas, do número de trincas possíveis em arranjo de 3 a 3, a gente vai chegar ao número de 64. Então existem 64 combinações utilizáveis para a gente fabricar o nosso RNA. Só que só existem 20 aminoácidos. Então qual é a única explicação lógica? Aqui existem figurinhas repetidas. Existem códons que servem para a fabricação de um mesmo aminoácido. Tipo aqui, ó, por exemplo, vamos pensar aqui na leucenina. Tanto faz se no meu RNA ele for transcrito como UA, ou UG, ou CUU, ou CUC, ou CUA, ou CUG. No final das contas, eu sempre vou ter a leucenina como o meu aminoácido na proteína. Então isso quer dizer, se quando eu transcrever um RNA que, sei lá, na formação dele, eu vou ter UA, eu vou ter CUU, CUG, CUA, blá blá blá. Quando eu for pegar elas de 3 em 3, no final eu vou ter a síntese
de uma... Tudo bem que essa síntese aqui é meio impossível, porque toda proteína tem que começar com UAG, mas daqui a pouco eu vou explicar isso pra vocês. Eu vou ter uma proteína que vai ser formada por uma leucenina, grudada em uma leucenina, grudada em uma leucenina, grudada... Ah, mas os códigos são diferentes. Mas o código genético humano é degenerado. O que isso quer dizer? Ou melhor, humano não, o código genético universal. Todos os seres vivos são assim. Existem vários códons possíveis para serem usados na fabricação de um mesmo aminoácido. E o que isso ocasiona? Bom, na verdade isso é muito bom. Porque vamos supor que nós, no futuro, estejamos pesquisando a cura do câncer e a gente esteja mexendo com radiação. Quando a gente fizer isso, pode ser que a gente tenha alguma alteração no nosso... Vou voltar a falar aqui dela, na leucenina. Se a gente altera uma leucenina, a gente pode ter uma síndrome que chama anemia falciforme, que é uma deformação nas hemácias, e a gente pode morrer devido à carência de oxigênio no sangue, porque as hemácias não vão conseguir carregar tanto oxigênio como deveriam. Só que o que acontece? Se o camarada, não sei, ele na trinca dele, C ou A, ele tiver o azar e ele trocar para esse U aqui do meio por um C, ele tá ferrado. Porque ao invés dele fabricar leucenina, toda vez que tiver o C ou A, ele vai passar a fabricar uma não sei o que é isso. Vou chutar que seja proteonina, alguma coisa assim. Ele vai passar a fabricar esse aminoácido. E quando ele for fabricar o polipeptídeo dele, o que era para ser leucenina, 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 ou qualquer outro tipo de sequência, no lugar das leuceninas, do nada vai começar a aparecer essa outra sigla aqui, esse outro aminoácido. Isso vai trazer para ele séries de complicações de saúde. Mas se o cara der a sorte de o CUA dele, a mutação for no A, e o corpo dele passa a trocar esse A por um C, ele não vai ter nenhum problema. Por motivos de que ele vai deixar de produzir leucenina para produzir, adivinha, leucenina. Porque as trincas são repetitivas. Então isso é bom porque permite que a gente possa sofrer mutações e dê a sorte de essa mutação ser silenciosa e não trazer nenhum malefício pro corpo. Beleza. Feitas essas explicações, agora eu vou explicar direitinho como é que funciona assim a tradução. Na transcrição a gente só tinha a RNA polimerase, fazia os negocinhos dela. Tá. Na tradução, vamos ter mais empregados agindo. 3 em específico. Não existe só um tipo de RNA, existem 3 tipos, que é o RNA mensageiro. Qual é o RNA mensageiro? É aquele que a gente acabou de ver. Tudo isso daqui que a gente fez é o RNA mensageiro. Então não precisaria nem explicar que o RNA mensageiro é aquele que vai ter a cópia da página do livro de receitas que a gente precisaria para fazer um determinado bolo. E é nele que estão as instruções. O RNA transportador vai ser o RNA que vai carregar os aminoácidos por aí, na célula. E o RNA ribossômico vai ser o RNA que faz os ribossomos. O RNA ribossômico, ele é fabricado dentro do nucleolo. A célula, ela tem um núcleo. Dentro do núcleo tem uma bolinha um pouco mais densa. Nessa bolinha um pouco mais densa é onde a gente tem a fabricação das ribonucleoproteínas, uma coisa assim. Pega aí a última palavra da Janaína, caiu isso, eu esqueci o nome. Mas acho que é ribonucleínas, uma coisa assim. E que a união dessas não sei das quantas proteínas vão se juntar e formar o ribossomo, que é uma organela. Que tá desenhada mal e porcamente assim. Deixa eu ver se tem desenho dela aqui no iPad. Tá aqui, ó. Não, tá aqui não. Sim, tá aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é um ribossomo, essa coisa rosa. Tudo bom. Então, qual a utilidade de cada um deles? Do RNA mensageiro, eu acabei de falar. O RNA transportador, ele transporta os aminoácidos por aí. O RNA transportador, a palavra-chave de importância nele é anticódon. É a coisa mais importante que se tem nele. Porque como é que funciona? Eu vou explicar aqui meio que com a bosta, mas quando eu for explicar como é que ela ocorre de verdade, vocês vão entender o que é anticódon. Todo aminoácido, o RNA transportador, ele tem uma forma estrutural bizarra, tipo esse negócio,
esse troço, isso é um RNA transportador. Mas como é que funciona? Aqui embaixo fica o anticódon e aqui em cima fica a sequência ACC, que ela é repetida, ela é sempre isso aqui que vai ficar nessa ponta. E é nessa ponta que corresponde no desenho que eu fiz, essa bolinha aqui. Nessa bolinha, nesse tracinho, ou melhor, eu tô riscando a tela. Nesse tracinho é onde vai ficar grudado os aminoácidos. Aqui embaixo do anticódon que vai ser usado para ser reconhecido, para ele se reconhecer no RNA mensageiro. Vou explicar. Tá. Só antes de começar, algumas informações importantes. Toda proteína sempre começa com a metionina, que é um aminoácido que é determinado pelo códon AUG. E ela sempre termina numa proteína que é a... Como é que é o nome? Não é proteína, é no códon. Num códon que demarca o fim da síntese proteica, que podem ser 3, que é o U, A, U, AG e o GA. Esses daqui determinam o fim da proteína. Tranquilo. Agora que a coisa vai começar a ficar legal. Vamos lá. Na nossa célula, a gente tem vários RNAs transportadores que eles ficam espalhados por aqui, por ali. Tipo, a gente tem a nossa célula e nessa célula, pelo que eu entendi, a gente tem vários RNAs transportadores. Esse daqui é um RNA transportador carregando aminoácido. Tá vendo? Eles estão carregando aminoácidos. E eles ficam espalhados por aí. Assim como a gente tem vários ribossomos que ficam espalhados por aí. Em alguma hora eles acabam se encontrando e eles se unem. Essa é a fase de iniciação. Quando eles se unem, o RNA transportador com a metionina, lembra que é sempre a metionina que inicia a transcrição? O RNA transportador com a metionina, ele se une à parte de baixo do ribossomo. Porque vocês se lembram do desenho do ribossomo? Ele tem essa bolinha aqui embaixo, essa bolinha em cima. Ele se une com a porção inferior do ribossomo. E eles começam a andar na célula, caçando algum RNA mensageiro de bobeira, esperando para ser traduzido. E eles vão andando. Opa, achamos um RNA mensageiro. Aí, nesse RNA mensageiro, o que acontece? Ele vai procurar onde diabos está a parte que se refere à metionina, que é o primeiro aminoácido que compõe uma proteína. Então, tipo, imagina que você tem... Eu não sei nem como dar exemplo pra isso. Tá, já sei. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O ribossomo com o RNA transportador é como se fosse essa borracha. Aí ele vai, tipo, isso daqui é o RNA mensageiro. Ele vai, tipo, entrar no RNA mensageiro e ele vai começar a andar. E ele vai andando. Até que ele para, ele fica tipo, opa, achei. Aqui é onde tá a metionina. Quando ele acha, ele para. E é aí que começa esse processo. Então pensem no processo inteiro acontecendo assim. Com o ribossomo entrando no RNA mensageiro e seguindo. E conforme ele vai andando, ele vai produzindo a proteína em questão. Então, ele entrou nele e ele foi procurando. Quando ele achou o códon referente à metionina, ele para. E fica o RNA transportador com a metionina estacionada na cabeça dele. Como que ele reconhece que a metionina está aí? É por conta do seguinte: todo RNA transportador, ele é uma estrutura que na ponta dele tem um aminoácido, metionina. Qual é o códon da metionina? AUG. E embaixo dele, ele tem uma sequência que equivale ao inverso desse códon, que é o anticódon. Então, o inverso de AUG é UAC. Por que a sequência de baixo é o inverso? Porque ele vai entrar aqui e ele vai começar a seguir reto. E ele vai tentando encaixar em todos os códons que ele acha. Só que os opostos não se atraem. Então, o anticódon dele, que é o UAG, ele vai andar e ele só vai conseguir encaixar quando ele chegar no AUG, que é o códon da metionina. Então, a base dele precisa ser o inverso, que é para essa parte invertida reconhecer o códon verdadeiro.
E aqui é o códon da metionina. Então, o RNA transportador que tem a metionina na cabeça dele, ele vai andar e vai se encaixar aqui, porque o anticódon permite que ele se encaixe nesse lugar. Daí, beleza. Ele vai andando e aí ele entra bem aqui. Quando a metionina é reconhecida, a gente vai... Quando a metionina é reconhecida, a gente vai para a segunda fase da tradução, que é o alongamento. Beleza. Chegou o que é a segunda fase da transcrição? É tudo que vai acontecer após a identificação da metionina. Ou seja, basicamente, o RNA o RNA ribossômico associado com o RNA transportador andar pelo RNA mensageiro inteiro até o final. Na hora que o expediente dele acaba e ele vaza, é que tem a parte final, que é a fase de término. Mas tranquilo. Como é que acontece? Quando ele identifica a metionina e ele estaciona, aí a outra porção do ribossomo, ela cai de paraquedas aqui em cima. Por que cair de paraquedas? Porque eu não faço a menor ideia de onde é que ela vem, mas ela vem e pá! Ela se gruda. E eles ficam nessa situação. Dentro da parte superior do ribossomo existem 2 sítios, ou seja, existem 2 lugares onde os RNAs transportadores podem se alocar. É o sítio P. Por que sítio P? Porque é nesse sítio onde fica o polipeptídeo em formação. E o sítio A. Por que sítio A? Porque é nesse sítio onde os aminoácidos vão se inserir. O que isso quer dizer? Ele tá andando. Ele tava andando tranquilo na dele, encaixando a metionina, tá. Aí, o ribossomo ele vai parar aqui. O próximo códon que tá aqui, eu não sei, deixa eu pegar aqui algum daquela listinha. O próximo códon é uma leucenina. É um que tá bem aqui no RNA mensageiro. É tipo um CUU. Então, vai brotar do nada algum RNA mensageiro que ele tava de bobeira, RNA transportador que ele tava de bobeira na célula, que ele tenha a leucenina na cabeça dele e que ele tenha o anticódon referente à leucenina. Qual é o anticódon referente a CUU? Ele é GAA. Então, ele vai andar e ele vai, pimba, se encaixar aqui no sítio A, ou seja, o aminoácido é o local de inserção do aminoácido. O aminoácido vem e se gruda aqui. Quando eles se grudam, eles vão ficar nessa situação. Eles vão ficar um do ladinho do outro. E enquanto eles ficam um do lado do outro, entre eles se forma uma ligação peptídica. Percebe que eu estou pintando brutalmente? Pois é, porque a ligação peptídica é bem forte. Entre eles se forma uma ligação peptídica. Quando isso acontece, esses 2 aminoácidos se grudam. E quando esses aminoácidos se grudam, essa ligação aqui é rompida. E esse RNA transportador, ele vai embora. Ui! E aí, quando ele vaza, tipo, ó, isso daqui é o RNA transportador, que ele foi dispensado. E ele foi embora. Aí, quando ele vaza, esse carinha aqui, ele vai andar pra cá. Ui! E quando ele andar pro lado, a gente vai ter a seguinte situação. No sítio P, que é o sítio da proteína em formação, a gente vai ter a nossa proteína em formação, que é esse cara agora carregando esses 2, bem aqui, ó, tá vendo? Ele tá carregando a metionina e a leucenina. E aí, o nosso RNA mensageiro não só tem 2 códons, certo? Ele tem um bocado. Aí, o que vai acontecer? Vai aparecer outro RNA transportador carregando outro aminoácido, que é, sei lá, o PRO, que eu não sei o que significa. E quando ele fizer isso, vai se formar outra ligação peptídica. E essa ligação aqui vai ser rompida. Quando essa ligação for rompida, eles vão ficar desse jeito. Vai ficar aqui o RNA transportador carregando agora 3 aminoácidos, que é a metionina, a leucenina e a PRO, que eu não sei o que é. E aí vai aparecer outro RNA transportador aqui. E aí vai aparecer, e eles vão se grudar. E aí vai sendo assim até a gente formar o nosso polipeptídeo, que pode ser gigantesco. Isso é a fase de alongamento. Quando ocorre a fase de finalização? Simples.
Vocês se lembram dos códons que marcam o final de sequência, que são esses daqui? Pois é, se vocês forem olhar na tabela, todos formam aminoácidos, tá vendo? Ó, o CA forma esse, o CA forma o GIS, esse forma leucenina, aquele forma metionina, aquele forma leucenina. Esses daqui não formam nada. Por que eles não formam nada? Porque o que eles vão atrair não é um RNA transportador carregando um aminoácido na cabeça dele. O que eles vão atrair é o fator de... Fator de quem, meu Deus? Esqueci esse nome. Ah, meu Deus. Cadê? É o fator de liberação, que é uma proteína citoplasmática, que ela estava lá jogada na célula e ela também está lá jogada, que nem RNAs transportadores jogados que são atraídos por RNAs mensageiros. E aí vai chegar um ponto em que no nosso RNA mensageiro, vou ter que fazer outro desenho. Ó, quando chegar aqui na parte, aí um exemplo, tem aqui o A, que é um dos de finalização. E a gente tinha o nosso RNA transportador aqui, que ele já estava carregando um bocado de aminoácido. Ele vai atrair o fator de liberação, que é uma proteína, que ela vai, tipo, pisar aqui e vai simplesmente impedir que nenhum outro RNA transportador se insira. Quando isso acontece, essa ligação de cá é rompida e a nossa proteína linda e maravilhosa é liberada no citoplasma e a tradução acabou.